Muito bom dia. Deus nos abençoe a todos. Sejam bem-vindos à casa do nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma delas implantada aqui na nossa São José do Rio Preto. O tema da nossa reflexão de hoje não é novidade, acho que todo mundo já viu ali, né? É um verdadeiro compêndio de uma autoprogramação que nós podemos realizar. Toda prece se baseia em não somente um pedido à divindade, mas a um autocomprometimento em realizar ações, porque sem as nossas ações não há modificação. Às vezes a gente modifica até o nosso pensamento. Modificamos as nossas teorias, as nossas filosofias, mas sem a prática, tudo fica um pouco mais complexo. E essa oração que o Emmanuel trouxe para nós, aqui contida nesse livro, A Luz da Oração, psicografia do nosso Chico Xavier, faz um trabalho magnífico. Ela coloca várias questões que, quando bem compreendidas e assimiladas, e principalmente quando a gente conseguir exercitar ela, mesmo que inicialmente de modo ainda artificial, vai fazer uma verdadeira transformação na nossa jornada. Efetiva. Então vamos começar. Vamos do início. Começa o Emmanuel fazendo então essa reflexão. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, para que a gente não fique literalmente aleijado na prece. Se eu só orar e não agir, nada vai se modificar. A oração é muito válida, ajuda a equilíbrio emocional e tal, mas sem a gente colocar em prática, ou seja, sem nós entrarmos no trabalho, tudo fica mais difícil, porque eu fico na teoria. E só a teoria, como diz um ditado popular, a fé sem obras é morta. Já ouviram falar disso? Lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um item chamado Pedi e Obtereis. Aliás, o capítulo se chama Pedi e Obtereis. Lá, Kardec descreve que a verdadeira oração impulsiona a ação no bem. Precisamos, então, nos comprometer a fazer pedidos realmente. Outro dia meu pai estava filosofando comigo, ele falou assim, você sabe que eu fico um pouco constrangido de às vezes fazer pedido para Deus, que parece que eu estou cobrando ele. Ele fez uma cirurgia agora essa semana, e ele falou assim, eu fico com vergonha de pedir, sabe? Porque eu acho que dá a impressão que eu estou pedindo para alguém, paga eu aí, sabe? Me dá aí então, você está me devendo. Então ele equivocadamente pensa dessa maneira, e eu fui falar para ele assim, pai, Jesus ensinou que nós pedíssemos para que nós então pudéssemos obter. Para que a gente pudesse bater, então abrir-se-vos-ia para nós a porta. Para que a gente busque, para que então possamos achar. Se nós não orarmos, se nós não nos mentalizarmos, não nos comprometermos conosco, quais são os caminhos que nós seguiremos? Aqueles onde a maré nos levar. Aí nós vamos entrar na linha da música do Zeca Pagodinho, lembra? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Para onde será que a vida vai nos levar se a gente não criar um propósito para ela? É preciso pensar nisso. Eu tenho que orar para poder dizer para mim onde eu quero ir. Porque Deus já sabe. Muita gente pensa, mas eu vou orar para Deus para quê? Ele já sabe o que eu preciso. Não, ele sabe. Deus sabe mesmo. Deus sabe até o que nós seremos ainda. Nós não sabemos o que nós vamos ser. Nós não sabemos quando nós vamos desencarnar. Nós não sabemos que vai ser em 2059. Deus já sabe. Mas a questão é, eu preciso orar para eu saber para onde eu estou indo. Então eu preciso orar, mas não devo esquecer do trabalho edificante. Da obra diária. O trabalho não é aquele... não necessariamente o remunerado. Obviamente que no trabalho remunerado você também pode incluir a sua obra divina sendo construída. Afinal, no trabalho, onde você passa a maior parte do teu tempo. Você lida com pessoas, você lida com contas, você lida com responsabilidade, com horários a serem cumpridos. Também ocorre um trabalho de autorremodelação no trabalho
remunerado, no trabalho profissional. Mas esse trabalho aqui ele é abrangente, a palavra aqui ela é abrangente. É o trabalho em geral. Trabalho, por exemplo, vocês estão aqui agora fazendo um trabalho, sabia? Que vocês estão sentados aí, saíram de casa, pegaram algum tipo de veículo para virem para cá, alguns vieram a pé, que moram perto. Então, de todo modo, todo mundo trabalhou para estar aqui. E esse é um trabalho. Então, eu preciso orar, mas se eu ficar só lá em casa orando, a eficácia ia ser menor. Eu preciso estar trabalhando. Vocês vieram aqui. Eu também vim. Trabalhei também, estou trabalhando aqui. Não deixemos o trabalho de lado. Segunda frase do Emmanuel. A dar sem olhar a quem. Coloquei essa imagem aqui, eu gosto dessa imagem, que mostra claramente um senhor doando seus chinelos a uma menina em situação de rua. E eu acredito que por ser plena luz do dia, acredito também que esse senhor não pediu que ninguém tirasse essa foto para ele se exibir, até porque não dá para ver muito bem o seu rosto. Mas de fato eu creio que ele doou os chinelos à menina pensando somente no bem-estar dela, para que ela não queimasse os seus pés. E um dia, parece uma cidade litorânea, acredito que a calçada ali esteja com uma temperatura um pouco elevada. Então ele fez uma doação verdadeiramente espontânea. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, a mensagem diz que a sua mão esquerda ignore o que dá à direita. A caridade deve ser feita sem julgamento. Ou seja, não estamos em busca de descobrir, perguntar e questionar essa menina por que ela está em situação de rua. Mas cadê seus pais? Às vezes a resposta poderia ser assim, não tenho mais. Por que você está aqui na rua? Eu falo, não tem outro lugar para eu ficar. Ou então, trazendo mais para próximo da nossa realidade aqui, surge um amigo, um parente com dificuldades que aparentemente são banais para a nossa resolução, que talvez nós já ganhamos terreno nesse aspecto. Então você encontra um amigo, como por exemplo, outro dia uma amiga veio pedir para mim ajuda, falou, preciso muito conversar com você, estou muito aflita, aconteceu um problema muito grave para mim e tal. Beleza, vamos conversar. Ela falou assim, meu problema é que meu cachorrinho morreu. E eu estou muito aborrecido com isso. Talvez um de nós aqui esteja pensando assim, poxa, mas algo tão simples, todo cachorro morre, né? Cachorro vive menos que a gente. Parece simples, né? Para quem sabe resolver isso de maneira já corriqueira. Mas para aquela minha amiga não era algo simples. Ela precisava de um apoio. Então muitas das trivialidades para nós não são para outros. Dar sem julgar a quem, aliás, dar sem olhar a quem, oferecer sem julgamento, é oferecer aquilo que você tem de recurso. Ah, mas o outro também não poderia ter? Eu falei, poderia, mas não tem. A gente encontra situações assim na família, especialmente, por exemplo, nas crianças. A criança fica lá brigando, um faz manha com o outro, o irmão briga com o outro, porque um deu um empurrão no outro, o outro empurrou de volta. Nós já não fazemos isso, somos adultos. Mas as crianças fazem. Elas precisam de ajuda. Nós precisamos dar a esse indivíduo que está em processo de formação o auxílio que ele necessita. Nós não viemos aqui para poder estabelecer o nosso critério ou o nosso tamanho como algo comum. Kardec já previu isso quando perguntou aos espíritos por que no mundo existem uma variante tão grande de personalidades, de pessoas, de graus evolutivos diferentes. Nós encontramos, por exemplo, ainda pessoas que vivem na primitividade, de tribos indígenas, mundo afora. Encontramos pessoas que ainda se comprazem no mal. Acredito que estão diminuindo bastante, dada a evolução crescente e constante. Mas essa multiplicidade de personalidades nos torna oportunizados a desenvolver as nossas potências através do auxílio àqueles que estão eventualmente, em algum aspecto, inferiorizados em relação a nós. Aqui o exemplo da menina carente é só uma ilustração para ajudar na fixação visual. Tem muita gente que ouve e grava bem, mas tem outras pessoas que preferem ter essa visualização para que ocorra um fortalecimento do aprendizado. Então, dar sem olhar quem é outra petição que nós podemos fazer ao Cristo para nos auxiliar.
a não ficar colocando circunstâncias, não ficar, vamos dizer assim, não ficar em debate dos porquês das pessoas terem suas dificuldades. É mais ou menos assim, você tem para oferecer, vai lá e oferece, acabou, não fica perguntando. Mas por que você está na rua? Por que você não vai procurar um serviço? Que é muito comum, né, a gente ouvir falar o pessoal dizer isso, né? Ah, vou ajudar morador de rua. Não, por que ele não vai procurar um serviço? Aí, ó, já ouviram isso? Está mais forte que eu, ó. Duvido que tem dor na lombar, igual eu tenho. Mas o que será que tem, além da fortaleza física da pessoa que está em situação de rua? Né? Às vezes, realmente, o morador de rua tem uma coluna lombar muito boa, muito melhor que a sua, que a nossa. Mas tem outras questões nele que, eventualmente, nós já não possuímos mais. Algumas limitações emocionais que seria complexo de explicar aqui agora em pouco tempo. Para a gente poder seguir em frente aqui. Percebam que são frases que vão colocando em nós um novo método de aprendizado. Um novo ideal de conduta. Aí sim a oração vai ter eficácia. Porque ela passa então a ser assim algo que eu estou programando para fixação, é como se fosse uma reprogramação íntima. Eu vou entrar num patamar onde eu vou trocar esse drive que tem em mim, esse programa, esse aplicativo, vamos colocar hoje na atualidade aqui. Eu vou atualizar o meu programa. Está desatualizado. Se antes eu julgava com facilidade, se antes eu dava, mas ficava ali contemporizando, ficava veiculando muita lição, ou ficando tentando ali, ó, vou te dar, já viu isso, dar moeda para morador de rua? Ó, vou te dar essa moeda aqui, mas não vai beber não, hein? Ué, e se ele quiser beber? Se ele não beber, às vezes ele não aguenta o que ele está vivendo. Agora a gente fica aí politizando até uma moeda de R$1. Então é melhor não dar. Não dê a moeda para poder ficar dando lição de moral. Senão você está dando e olhando a quem? Vamos em frente. A servir sem perguntar até quando. Capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os trabalhadores da última hora. O serviço no bem deve ser contínuo e sem queixas, porque somente o Criador sabe a hora da conclusão das nossas dificuldades. E o que a gente faz, e eu falo a gente porque eu estou no meio dessa também. Quando vai acabar esse meu tormento? Quando vai se encerrar essa dor? Quando vai acabar esse processo que eu estou vivendo lá no meu serviço? Quando vai ter fim essa política com tais adjetivos que eu posso colocar aqui? Quando vai chegar o momento em que aquela pessoa que eu tenho que cuidar vai, enfim, desencarnar e eu vou ficar livre? Quando? A resposta está na providência divina. Em saber qual que é o limiar de necessidade moral para o nosso aprendizado. Ali eu coloquei a imagem de uma senhora alimentando um senhor idoso, com certeza já não consegue mais se alimentar sozinho, precisa de um auxílio. Vi também um outro senhor ali do lado, abraçando uma outra senhora, trazendo a ela felicidade, trazendo alegria. Até quando? Até quando nós vamos ficar incumbidos de aprender? Posso dar uma resposta sem querer desanimar ninguém? Nunca. Nunca nós vamos parar de aprender. E quanto mais a gente reclama, parece que o problema aumenta mais, né? Já viu aquela história de você está trabalhando num lugar, parece que a coisa, você não tem muito o que fazer, a hora não passa? Fala, a hora não passa, meu Deus, faz 1 hora que eu estou olhando o relógio, passou 3 minutos só. É porque você está ansioso, você está irrequieto com a circunstância. Se a gente trabalhar, a hora passa rapidinho, não é? Na hora que você vê, poxa, 6 horas já. Parece que eu entrei aqui agora há pouco, era 8 da manhã. Então, servir sem perguntar até quando, é confiar que a providência divina está colocando em nossas mãos circunstâncias que talvez não sejam muito agradáveis, mas que são absolutamente necessárias para o nosso empenho, para a nossa melhoria, para a nossa corrigenda, para a oportunização de nós mesmos observarmos, às vezes, as problemáticas alheias, que não são as nossas,
Mas quando a gente consegue participar delas, nós vamos limpando do nosso caminho a necessidade de passarmos por situação semelhante. Por exemplo, vamos pegar essa imagem aqui da senhora ali dando... uma senhora jovem, né, dando um alimento a um senhor idoso. Eu gosto muito de um pensamento que diz assim: cuide bastante, do máximo de pessoas que você puder. Se um dia você tiver necessidade de ser cuidado, vai ser mais leve, porque o teu coração vai estar em paz. Eu cuidei de tanta gente, agora eu acho que também não seria injusto alguém cuidar de mim, né? É até um exercício de humildade. Mas eu prefiro acreditar que o que acontece é, quando eu cuido de alguém, com as suas dificuldades, com as suas problemáticas, eu vou livrando o meu caminho da necessidade de que um dia eu seja cuidado. Eu já estou, então, colocado dentro de uma situação de vida de alguém que passa por uma dificuldade, como esse senhor, por exemplo, não conseguir mais pegar um garfo, uma colher para se alimentar. Eu acredito que a lição de quem está ali servindo, na boca do outro, colocando na boca do outro, é uma lição assim: puxa, como que é bom eu poder me alimentar sozinho, né? Então você já não precisa mais passar por uma prova semelhante. Nós vamos nos distanciando de necessidades de sofrimento, ou de dor, melhor dizendo. Porque a dor é inevitável, né? O sofrimento é que é opcional. As dores da vida são ferramentas que a providência divina coloca no nosso caminho, para nos fortalecer, não para nos derrubar. Não conheço ninguém que tenha passado por dores, que não esteja hoje mais forte, mesmo que tenham retornado à vida maior. Nós nos fortalecemos através dos pesos que Deus coloca em nossas mãos. Já viu alguém musculoso sem ter pegado peso algum? Não existe. Então, se tem um peso aí na sua vida, pegue ele com sabedoria para você se fortalecer. Não fisicamente, vocês entendem o sentido figurado. É o peso, às vezes, de um abandono, é o peso, às vezes, de cuidar de alguém, é o peso, às vezes, de viver uma vida limitada financeiramente, é o peso de algumas dores físicas, de alguns problemas que parecem que são insolúveis. São esses problemas que estão nos trazendo as lições que nós devemos aprender. Senhor Jesus, nos ensina a sofrer sem magoar, seja quem for. Capítulo 9 do Evangelho. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. O sofrimento, quando aceito com humildade, torna-se instrumento de elevação. Sofreu a perseguição de alguém, sofre calúnia, injúrias, sofre incompreensão das pessoas que estão ao seu lado. Tem gente que não entende os seus ideais. Isso nos causa, quando não bem compreendida a situação, nos causa mágoa. E o nosso desejo é: preciso então pagar na mesma moeda, que a pessoa está me criando um débito aqui, eu preciso devolver para ela. E é o que tem acontecido ao longo dos milênios. Nós temos nos degladiado com aqueles chamados opositores, ou aqueles que não têm as mesmas condutas ou os mesmos pensamentos que nós. Isso tem nos trazido mais problemas, porque nós criamos uma verdadeira gama de inimigos. Eu gostaria muito que um dia os nossos políticos pudessem ouvir essas reflexões. Quanto mais a gente buscar aquilo que nos difere e deixar de lado aquilo que nos iguala, mais distantes estaremos de uma paz que nós almejamos, mas nós ainda não sabemos construir. Sofrer sem magoar, seja quem for, é assim. Não pague na mesma moeda. Jesus ensinou para que nós ofertássemos aos nossos inimigos aquilo que eles não nos fazem. E sexta-feira eu estive conversando com o nosso querido Adelino da Silveira, que acho que todo mundo conhece, e ele me contou de uma ênfase que o Chico Xavier dava nas lições, que sempre, quando eles se encontravam, o Chico dizia para ele: Deco, falava para ele que o apelido do Adelino é Deco. Se a gente seguir aquele ensinamento da antiguidade, de olho por olho, dente por dente, nós vamos sempre nos distanciar da paz que nós buscamos. Então nós precisamos
começar a presentear os nossos inimigos. Aí o Adelino contou aquela história que eu não sei se vocês lembram, mas eu vou recordar aqui brevemente, de um cachorro que o Chico Xavier tinha, que era deficiente. Às vezes ele chegava em casa, o cachorro tinha feito necessidade pela casa toda, aí o Chico tinha que ir lá lavar tudo, era uma mão de obra danada. E aí, pensando que iria ajudar o Chico a se desincumbir dessa dificuldade, uma senhora que era até parente dele, foi lá um dia que o Chico foi viajar, deu veneno pro cachorro. Quando o Chico voltou, ficou sabendo que o cachorro tinha morrido, tinha sido até enterrado já, ele ficou muito triste e tal, mas passou. Passou assim umas 2 semanas, passaram-se umas 2 semanas, um bendito, vou falar essa palavra, bendito, de um amigo do Chico, chegou nele e falou assim, Chico, deixa eu te contar, o cachorro não morreu não, tá? Ele foi envenenado. Eu tô fugindo de amigo assim, viu? Uns amigos bons, né? O Chico ficou sabendo daquilo, inclusive com detalhes, já foi a fulana de tal, deu veneno pro meu cachorro. Ele ficou profundamente magoado. Muito magoado, muito triste, muito aborrecido. E sem coragem de chegar na senhora e fazer ali um inquérito, né? Ele deixou para lá, mas ele ficou profundamente amargurado com aquela informação. Passaram-se uns dias, o Emmanuel chegou nele e falou, escuta, nós precisamos retomar o trabalho mediúnico dos livros, mas nós não estamos conseguindo, que você permanece inacessível. As suas vibrações de mágoa estão impedindo o nossa correta conexão. O Chico falou, vou fazer o quê, ué? A mulher matou meu cachorro, aí isso aqui é o quê? E aí o Emmanuel falou, posso falar o que você pode fazer? Descobre o que ela gosta e vai lá dar um presente para ela. Você está brincando comigo? A mulher matou meu cachorro, vou presentear ela? Pois é, se você quer livrar essa mágoa do teu coração, é isso que você tem que fazer. Ele descobriu que a mulher queria muito uma máquina de costura. Ele foi na loja e comprou em 30 prestações, palavras do Adelino, 30 parcelas. E mandou entregar direto na casa dela. Ela recebeu, obviamente ficou muito feliz. Quando ele foi encontrar ela pessoalmente, ela ficou ali, deu um abraço nele apertado, de gratidão. E naquele momento o Emmanuel disse, agora se dissolveu a sua mágoa, podemos voltar ao trabalho. A gratidão dela foi capaz de neutralizar o mal que ela havia feito e que estava impregnado no coração do Chico. Então, se nós queremos neutralizar os males, melhor dizendo, né, corrigindo aqui, os males que nos assolam, nós precisamos começar a jogar água no fogo. Porque nós temos jogado muito fogo no fogo. E, curiosamente, não sei porquê, eu jogo fogo no fogo, o fogo não apaga. Por que será, hein? Estranho isso, né? Não era para apagar? Jogar gasolina, por exemplo, era uma coisa boa para apagar o fogo, não era? Mas não está dando certo. Só a água tem feito o fogo se extinguir. Ensina-nos, mestre, a progredir sem perder a simplicidade. Capítulo 7 do Evangelho. Bem-aventurados os pobres de espírito. Verdadeira elevação é acompanhada de humildade. E nós vamos ganhando terreno ao longo da vida. Terreno material, terreno intelectual. Nós vamos nos aperfeiçoando. Nós vamos ganhando nomenclaturas, status. Vamos conquistando a capacidade cognitiva de discernir e sermos excelentes nos nossos raciocínios. Mas, em geral, nós não temos aproveitado de forma elegante isso. Temos esquecido que o nosso destino final é o retorno à vida maior. Absolutamente despidos de qualquer materialidade. Nem o nosso corpo físico nós vamos levar. Nem roupa, nem carro, nem diploma, nem conta bancária. Aliás, se a gente pudesse levar, a gente levaria, né? Outro dia eu fiquei sabendo que teve um indivíduo muito endinheirado, fez um... Como é que é o nome mesmo do termo? Quando vai doar em vida lá? Como? Testamento, exato. Fugiu a palavra testamento. Testamento. Escreveu assim no testamento: deixo a minha fazenda no Mato Grosso, o fulano de tal. Deixo meu apartamento na praia, o Beltrano de tal. Deixo a minha conta com tantos milhões para ciclano.
E a gente desconfia que se ele pudesse levar, acho que ele não deixaria. Ele só deixa porque não tem alternativa. Você não vai conseguir levar. Se a pessoa tiver jeito de fazer um depósito, em alguma conta espiritual aí, para na hora que você voltar na outra encarnação, você reaver tudo, vocês acham que ia ter disponibilidade de rotatividade de bens ou não? Não ia ter. Tudo bem que a herança fica na família e tal, mas depois você acaba voltando e acaba reavendo isso. Geralmente a gente volta na mesma família e tal. Mas se a gente pudesse não deixar, não tenha dúvida, nós não deixaríamos. Então, progredir sem perder a simplicidade é saber que todas as virtudes que nós recebemos como oferta da providência divina são para que nós compartilhemos. Tanto que mais rico é aquele que compartilha, não aquele que acumula. Geralmente aquele que acumula deixa cair nas mãos de pessoas que depois ele não quer que usufruam. Agora o enriquecido é aquele que vai oferecendo, ele vai distribuindo. Vai distribuindo o seu conhecimento, vai distribuindo a sua simplicidade, a sua generosidade, até os seus bens materiais. Não precisa doar tudo, não precisa fazer igual São Francisco de Assis fez, né? Se despir, ficar nu e doar tudo que tem, sair andando pelado por aí. Não precisa também fazer isso. Faz um pouquinho de fraternidade, doar um pouquinho do que você oferece no seu trabalho para alguém que não tem a mesma condição financeira. Doar um pouquinho do seu tempo para ouvir alguém. Por mais que pareça banal o que a pessoa tem a dizer, é um progresso aliado à humildade. Nós precisamos exercitar. Pois sem humildade, nós não seremos capazes de aprender nada de novo. O indivíduo sem humildade, ele acha que sabe tudo já. E ele se aleja moralmente, espiritualmente. Não há mais nada a aprender. Já estou ótimo. Então precisamos progredir, avançar. Não tem problema, você pode ganhar muito dinheiro, você pode ficar bem de vida. Você pode ser um indivíduo com vários diplomas pendurados na parede. Vários anéis de formatura. Já viu o pessoal põe anel de formatura? Põe um em cada mão, em cada dedo da mão. 10 formações diferentes. Mas lembre-se que você está recebendo um recurso divino, é a sua saúde. É o seu coração batendo. Que a gente pensa assim, a competência é minha, eu estou estudando, é eu que... Mérito é meu também, né? Sim, mérito é seu, parabéns, você é esforçado. Você trabalhou duro, você estudou muito, parabéns. Mas se o seu coração não batesse, nada disso estava acontecendo. E eu desconheço alguém que tem autocontrole das batidas do próprio coração. Você já planejou já? Quantos batidos seu coração vai bater? Em 1 minuto só? Deixa eu pensar aqui, ó, vai 1, 2, 3. Nem se eu quiser, eu não ando nele, porque às vezes eu quero que ele imprimir um ritmo menor ao meu coração, e ele não me obedece, não. Ele bate na hora do jeito que ele quer. O máximo que eu consigo controlar é quantas vezes eu respiro. Agora eu vou respirar uma vez, ó. Isso eu controlei. Agora estão acontecendo milhões de fatos no meu organismo, que eu não tenho controle absolutamente nenhum. Funções hepáticas, renais, digestivas, funções circulatórias nos milhares de quilômetros de artérias e arteríolas que nós possuímos. Estão todas sendo regularmente oxigenadas, circuladas, e eu não tenho controle nenhum disso. Significa que existe uma força maior que faz isso por mim. Se eu não compreender isso, eu começo a ficar soberbo. Começo a achar que tudo gira em torno de mim. Eu sou muito pequeno para as coisas girarem em torno de mim. Porque eu também não tenho controle quando Deus me chamar para o retorno à vida maior. Vai ser quando Ele quer, não quando eu quero. Se dependesse quando eu quero, seria lá pelos 100, 115 anos que eu gostaria de ficar aqui. Não falta muito, não, para mim. A semear o bem sem pensar nos resultados. Olha só. Capítulo 13 do Evangelho. A verdadeira caridade não calcula seus benefícios. Fazer o bem deve ser um hábito natural. Ou seja, eu quero estar com Deus, eu quero receber auxílio da providência divina, eu quero que os benfeitores estejam ao meu lado, de preferência, quero caminhar por aí com o Dr. Bezerra do meu lado direito, o Emmanuel do lado esquerdo e o Chico Xavier atrás. Hein? Ok, quem não quer?
Mas a pergunta que me faço sempre é: vamos supor que eles tivessem essa disponibilidade de ficar andando com um indivíduo à toa como você anda. O que será que eles gostariam que eu fizesse para valer a pena a companhia deles comigo? Será que eles iriam me acompanhar quando eu estivesse fazendo qualquer coisa absolutamente à toa, como eu faço de vez em quando? A resposta é não. Os benfeitores querem se aliar a nós, mas querem que o trabalho deles e o tempo deles não seja desperdiçado. Semear o bem é estar angariando para si mesmo presenças espirituais louváveis, que vão estar contentes de estarem conosco. Porque sabem, essas companhias, esses benfeitores, esses irmãos invisíveis, para muitos de nós, que é o meu caso, não enxergo espírito nenhum, mas sei que eles estão aqui, que se eu estiver, então, empenhado em fazer o bem, estarei automaticamente preenchido nas minhas várias necessidades. Quando eu estou semeando bem, mesmo que eu não perceba a germinação dessas sementes. Aliás, vale a pena frisar de uma informação que tivemos num grupo de estudos nosso, de um benfeitor que se apresentou através de uma médium e disse a seguinte frase: meus irmãos, muitas coisas vocês estão plantando agora, vocês não vão colher nessa encarnação. Não se decepcionem. Não desanimem. Pois muito do que vocês plantam aí está germinando lá de cá, ou seja, do lado do mundo espiritual. E eu tenho certeza que quando eu desencarnar, eu vou ter várias necessidades. A primeira delas vai ser, por favor, algum amigo espiritual aí de vocês, até me socorram. Vem me dizer, dê a mão para mim e falou, Sandra, você não está mais no mundo físico. Me esclareçam, me ajudem. Eu vou precisar dessa ajuda. Só que para isso eu preciso ter o mínimo de merecimento. Preciso ter doado pelo menos 50 centavos para alguém. Material ou espiritual. Tomara que eu esteja doando para vocês aqui hoje seja pelo menos 1 centavo. É o meu desejo. Então, meus irmãos, vamos fazer, semear. Como Jesus faz. Ele semeia. A germinação corre por nossa conta. Lembrando da parábola do semeador, que tipo de solo nós somos? O pedregoso, o fértil, o espinhoso? Ou sequer as sementes chegam a tocar no nosso chão? Será que o vento não tem levado elas embora? Aqui estamos diante de um local que oferece várias sementes para nós. Estamos aqui hoje tentando fazer uma semeadura. Tanto vocês que estão me ouvindo, quanto eu que estou tentando semear em mim também. Me ensina, mestre, a desculpar sem condições. Capítulo 10 do Evangelho. Bem-aventurados os misericordiosos. O perdão deve ser incondicional. Misericórdia para aqueles que erram. A mesma misericórdia que nós desejamos obter quando nós erramos. Agora, quando eu coloco condições, é assim, ó, te desculpa, hein? Mas se você fizer de novo, nunca mais eu olho na sua cara. Aí é uma opressão que a gente faz, né, com alguém. Ah, mas eu sou obrigado a ficar a toda hora virando saco de pancada do cara, aí ele vem, pede desculpa, eu perdoo e fica por isso mesmo? Você não é obrigado, de forma alguma. Nós não somos obrigados a conviver com ninguém. Mas se nós desculparmos, deve ser de coração. Sabe por quê? Para o nosso alívio. Não para o alívio do outro. Porque desculpar trata-se de uma técnica de autopreservação. Se eu te desculpo, eu me livro de um problema que não fui eu que criei. Se eu não te desculpo, eu carrego um problema que eu não criei, mas agora passou a ser um problema meu também. Então, não impor condições não é para livrar a barra do outro, não. É para livrar a minha barra. Para eu me libertar. Ah, mas não dá para desculpar, o fulano de tal fez isso comigo, isso é inadmissível. Eu falo, como inadmissível? Tem alguém aí que não tem direito de errar, que vive entre nós? Tem algum benfeitor aqui encarnado? E se ele fosse um benfeitor, será que ele erraria? Se ele erra é porque ele não é benfeitor. Se ele não é benfeitor, é sinal que ele ainda não está habilitado a não errar. Parece até matemático isso. Obviamente não é simples. Não é simples perdoar.
mas com essa compreensão, sabendo do tamanho de cada um, ou pelo menos imaginando que aquele que erra, porque ainda não conseguiu ser grande naquele aspecto, nos livra de uma problemática que não nos pertence. É um acerto de contas a ser feito dessa pessoa que errou conosco com a própria consciência. Que alguns dizem, julgamento de Deus, você vai ver, Deus vai te pegar, você vai ver. Vou te perdoar, viu, mas você vai ver o que está para acontecer com você. Que perdão bom esse, hein? Perdão com chicote na mão. Ensina-nos, mestre, a marchar para frente sem contar os obstáculos. Capítulo 5 do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos. Os desafios da vida são meios de progresso espiritual. Marchar para frente sem contar o obstáculo é não ficar toda hora reclamando das pedras por onde você tem que passar. Do caminho que às vezes não é fácil. Não é um caminho lisinho, gostoso. Você pode caminhar descalço. Não, você vai ter que pôr uma bota grossa para andar no meio de um terreno desse aqui. E esse caminho pedregoso aqui são as dificuldades da vida. Marchar para frente sem contar o obstáculo é não perca seu tempo olhando para a pedra. Desvie dela. Passe por cima dela. Se não der, se ela for muito grande, contorne-a, faça como o rio faz. O rio, quando começa a brotar uma água da nascente, ele vai seguindo. Se tiver algum obstáculo na frente, ele vai contornando. Às vezes ele chega até a virar, voltar para trás um pouco, assim. Vocês já viram aquelas imagens de satélite, assim, dos rios da Amazônia lá? Tem uns que vão lá na frente, depois eles voltam quase aqui para trás. Aqui. Depois eles vão lá, porque eles vão encontrando obstáculo, e eles vão contornando. Assim que deve ser a nossa vida. Contornar o obstáculo. Tem coisas que a gente não vai conseguir resolver, nós temos que seguir em frente. Se a gente parar e ficar olhando para o problema não sai da frente da gente. Nós é que temos que desviar dele. E não adianta ficar reclamando, não encha o ouvido dos outros com reclamações infinitas. Tem gente que eu conheço, faz 15 anos está reclamando do mesmo problema. Esse alguém, às vezes sou até eu, né? Eu olho no espelho e falo, meu Deus, quando que eu vou melhorar nisso? 15 anos já. Ensina-nos a ver sem malícia. Essa imagem que vocês estão observando ali é um sapo ali ou não? Será que é um sapo mesmo? Eu acho que é um cavalo, hein? Tem coisa que a gente vê de um ângulo, as pessoas veem de outro. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que eu vejo é como é. Olha lá o sapo lá, está se modificando, mas é um cavalo. E a outra imagem ali, será que são pilares ou são homens olhando um para o outro ali, quase que relando a própria cabeça um no outro? Não sei. Cada um interpreta como quer. A questão é, ver sem malícia não enxergue as pessoas como equivocadas sempre. Pode ser que o equívoco, com o nosso olhar, é apenas a maneira da pessoa viver. Deixa as pessoas livres para pensarem como desejam. Ver com malícia, previsto aqui, ó, capítulo 8 do Evangelho. Bem-aventurados os puros de coração. A pureza de intenção é essencial. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá saúde, disse o Mestre Jesus. Precisamos olhar as coisas e não enxergar as obviedades. Enxergar o que tem além. Tem muitas circunstâncias que parece assim, esse careca vem aí na frente e quer se aparecer. Para quem pensa assim, respeito. Mas é bom para você pensar isso? Não é melhor pensar que o indivíduo está no esforço? Esse cara está falando aí, ó, conheço ele, isso aí não é flor que se cheire, não. Conheço esse indivíduo aí de outros carnavais. Pois é. Mas todo mundo está se modificando. E eu também sou um, estou tentando me modificar. Tanto que a gente não vem aqui falar de si mesmo, né? A gente vem falar do Evangelho. Então, ver sem malícia é ter paciência com as pessoas. Ter paciência com o que elas apresentam. Não pré-julgá-las e condená-las à eternidade a serem como eram. Ah, o fulano, você não faz ideia do que ele fez em 1994. Eu estava lá e eu vi o que ele fez. Pois é, já fazem 31 anos atrás. Ele deve ter se modificado para melhor. Você conhece gente que era bonzinho e ficou ruim? Você conhece? Eu não conheço. Conheço gente que não era tão bom e está ficando um pouco melhor.
Ainda continua mais ou menos, mas ainda já está melhor do que era antes. Todos nós estamos melhorando, todos. Então, não deixe de dar chance às pessoas de demonstrarem uma nova personalidade, um novo indivíduo. Senhor, me ensine a escutar sem corromper os assuntos. Isso faz com que a gente aprenda a ouvir e absorver o que o outro tem a nos dizer e ajudá-lo, se nós tivermos capacidade. Se nós não tivermos capacidade, ouça só e fique em silêncio. Ou então diga assim com humildade: olha, eu gostaria de te ajudar nisso, mas eu não sei como fazer. Eu não tenho competência para te dar uma resposta sobre isso. Isso é treinamento de humildade também. Deixar de querer ter todas as respostas, nós não temos. Escutar os outros é um gesto de caridade. Tem coisa que o outro tem para nos contar, que se a gente ajudar ele ouvindo-o, estaremos tirando um grande peso das costas dele. Então eu preciso ouvir, por exemplo, o sujeito chega em mim e fala assim: eu cheguei outro dia no meu trabalho e cheguei um pouco atrasado, meu patrão ficou aborrecido comigo lá, falou umas coisas que eu fiquei aborrecido. Aí a gente ouve, sabe o que a gente fala? Se fosse comigo ia ser diferente, rapaz. Se fosse comigo ele ia ver só, eu ia falar também umas para ele. Você está ouvindo e está corrompendo os assuntos. Está ajudando o indivíduo a entrar numa linha de autodisciplina. Poxa, você chegou atrasado, então tenta amanhã chegar na hora certa, ou então chega um pouquinho antes, né? Ajuda a pessoa a resolver as próprias problemáticas. Não cria a elas mais um problema. Ela já trouxe um, você vai criar outro. Ao invés dele tentar se corrigir, ele vai chegar amanhã com um desejo de desafiar o patrão. Aí eu vou chegar atrasado de novo, então vamos ver o que ele vai falar para mim. Aí ele vai ver só. Quer dizer, eu não ajudei a pessoa, eu prejudiquei ela. Eu corrompi os assuntos. Nós temos que ser construtivos naquilo que nos chega. Eu tenho que ouvir, absorver, raciocinar e pensar: será que eu consigo fazer alguma coisa com isso? Consigo. Lembrei de um negócio aqui que vai trazer uma solução. Ótimo, vai lá e oferte a pessoa. Caridade moral, isso. Fulano, então faz o seguinte, para não ter novos aborrecimentos, tenta sair um pouquinho mais cedo de casa. Não vai aborrecer seu patrão, não. Ele também tem o direito dele, ele está te contratando, ele quer pontualidade, né? Até para dar exemplo para os outros. Os outros chegam na hora, aí você chega atrasado. Se ele não fala nada para você, ele está dando mau exemplo para os demais. Não é justo com aqueles que chegam na hora. Quer dizer, coloca a pessoa numa linha de autoeducação, de autorreforma. Isso é crescimento. Para o indivíduo, para nós. A falar sem ferir, eu coloquei a imagem do Chico. Ensina, mestre, a falar sem ferir. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, a cólera. Já ouviram disso? A cólera não é aquela doença, não. Chamada esquistossomose, né? Vocês lembram disso? A cólera é o enraivecimento. É o indivíduo que fala encolerizado. Fala palavras reais, verdadeiras, mas fala rudemente. Falar sem ferir, basta você ouvir um áudio, daqui a pouquinho vou colocar aqui para vocês, da voz do nosso inesquecível Chico. Tinha doçura nas palavras, falava manso, não falava nenhuma palavra de baixo calão. As palavras eram sempre elogiosas, leves, sensatas. Como eu estou tentando fazer aqui. De uma forma não muito acentuada, porque senão vocês vão dormir, né? Que já está todo mundo com soninho, né? O sábado foi mais elétrico, né? Chega no domingo de manhã, o cara fala muito manso, eu durmo aqui. Pode dormir, tá, gente? Eu não fico aborrecido, não. Mas eu tenho que ter um bom senso ali, né? Tem que ter um tom mediano ali, senão o pessoal dorme. Falar sem ferir é assim: pense nas palavras antes de dizê-las, senão elas não voltarão para a sua boca nunca mais. Palavra dita uma vez, ela não tem como ser desdita. Você pode até tentar corrigir, não, pensando bem, você me desculpa, eu não queria dizer isso. Ou então eu falei, mas me arrependi. Aí já foi falado, já provocou o dano. Falar sem ferir. Ensina-nos, mestre, a compreender o próximo, sem exigir entendimento. O Dr. Bezerra de Menezes disse que para ser espírita é preciso deixar de lado a ânsia de ser compreendido. Se as pessoas não te compreendem, é uma dificuldade delas. Não exija que elas te compreendam. Tem um parente teu que acha que espiritismo é coisa do diabo? Lá vai lá o macumbeiro, lá o Sander, lá, foi pro centro já de manhã, logo cedinho, domingo.
Veio dormir e foi lá bater bumbo lá. Pois é. Foi invocar o mal, né? Olha que beleza, hein? Que o mal tá diferente, né, rapaz? Que maravilha. Olha lá, ó, lá vai a invocação do demônio lá. Olha que demônio legal, hein? Vocês já ouviram alguma coisa que foi falado até agora aqui, que parece um lance meio duvidoso? Tem o diabinho por trás, tentando ludibriar? O diabo está se educando. Disse isso para um amigo meu um dia, de uma outra crença religiosa. Mas espiritismo não é coisa do diabo, não? Perguntou desse jeito para mim. Falei, rapaz, se for, eu estou do lado do diabo, hein? Que só fala coisa boa agora. É um diabo reformulado. Vai lá ver para você ver que maravilha. O diabo está falando de perdão, de compreensão, de afeto, de generosidade. Que diabo legal esse. A respeitar os semelhantes sem reclamar com consideração. Ah, só vou considerar quem me considera. Então, você está perdido. Se a gente for condicionar, colocar as nossas virtudes em prática, em movimento, somente para aqueles que são recíprocos a nós, nós produziremos muito pouco. Eu tenho que ser bom com todos, mesmo com aqueles que são maus. Aliás, são os que mais precisam, nos advertiu Jesus, que veio trazer remédio para os doentes, não para os sãos. E nós temos ofertado remédio somente para quem já está saudável? Só sou legal o que é legal comigo. Cada um tem de mim aquilo que me oferece. Já viu frase assim? Pois bem, que pena. Você vai ser bem pouco produtivo na sua jornada. Porque você condiciona essa reciprocidade assim. Eu só te dou se você me der. Mas se você não me der, então eu não dou nada. Eu fico aqui. Eu guardo no meu banco aqui. Fico milionário de virtudes, né? Mas não distribuo nada. Fica tudo guardado dentro de mim. Respeitar os semelhantes é assim. Eu te respeito mesmo se você não gosta de mim. Mesmo que você não concorde comigo. Porque trata-se de um projeto íntimo. Nós viemos aqui para um crescimento, precisamos da coletividade. Mas todo mundo cresce individualmente. Você não vai crescer condicionado a se o outro crescer também. Você pode crescer, mesmo que ninguém cresça. Ensina, mestre. Ensina-nos a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Não espere ser ovacionado. Não espere ser elogiado. Não espere que Jesus surja dos céus e venha te dizer, parabéns, você é maravilhoso. Isso que você fez é louvável demais. Porque senão a gente vai ter que esperar sentado, né? Porque o reconhecimento não pode ter satisfação quando ele vem de fora para dentro. O reconhecimento tem que ser íntimo. Eu sei de mim, eu sei das minhas potências. Não tenha dúvida que a tua felicidade está baseada naquilo que você sabe de você. Não importa que ninguém compreenda o teu jeito ou os teus ideais. O que importa é que a sua consciência esteja em paz. Então você espera assim, poxa vida, estou chegando todo dia na hora que meu patrão nunca me deu um elogio. Poxa vida, estou ajudando lá em casa e minha esposa nunca me agradeceu. Poxa, eu estou vindo no centro lá, o pessoal não vem me dar tapinha nas costas no final da palestra. Quer dizer, eu estou esperando pagamento aqui dos homens. Que infelicidade. Não que não seja bom o reconhecimento, a gratidão alheia, mas nós não viemos aqui para satisfazer as pessoas, por mais que isso seja imprescindível para o nosso crescimento. Nós viemos aqui para nos autossatisfazermos, de colocar em prática os nossos ideais. Caminhando para o final aqui, Senhor, o Emmanuel finaliza dizendo, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros. Ou seja, me dê paciência, porque tem muita gente que tem dificuldades, eu preciso ter paciência com elas. Assim como nós precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Ou seja, me ajude a me livrar de mim mesmo. Porque a minha vontade é, o indivíduo me falou um negócio, eu tenho vontade de esganar ele. Eu tenho vontade de vingar dele, eu tenho vontade de pôr ele no fogo. Então, me proteja dos meus maus pensamentos. Olha isso, gente, isso é fabuloso. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, onde e como tu queiras. Tu, Jesus,
hoje, agora e sempre. Para não dizer assim seja, o meu presentinho final, que a nossa hora já foi, 10 horas em ponto, eu estou olhando no relógio, eu quero trazer para vocês a beleza dessa oração narrada pelo nosso querido Chico Xavier. Eu trouxe ela aqui no meu celular, vou colocar aqui no microfone, espero que dê para ouvir, porque a voz do Chico, doce, mansa e suave, colocará em nós novas energias, que eu desejo que sejam revigorantes, para que a gente possamos todos ir embora e aproveitar o nosso domingo. Vamos lá. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar a teu conta, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Meus irmãos, foi uma honra estar com vocês nessa manhã. Deus nos abençoe, muito obrigado pela gentileza e até uma próxima. Muita gratidão.